Noite, Sandra. Olá, boa noite, que prazer. Eu tenho aqui a honra de apresentá-la, a professora Givaneide Oliveira de Andrade Luz, enfermeira e estomaterapeuta, membro da SOBEST, membro da diretoria da SOBEST, professora assistente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda em enfermagem pelo mesmo programa, uma amiga querida que vai falar hoje sobre registro de enfermagem frente à Covid-19, contribuições na assistência, ensino e pesquisa. Carinhosamente, a gente chama sempre a doutora Givaneide de Giva, então é um prazer enorme tê-la aqui, participando dessa live SOBEST, a SOBEST que está levando a estomaterapia de ponta a ponta, por meio de lives, webinar, porque a intenção nossa, enquanto enfermeira e estomaterapeuta, é melhorar o cuidado das pessoas, e essa é a nossa contribuição. E hoje, muito obrigado, gratidão por você estar contribuindo com seu conhecimento com todos nós. Eu que agradeço, agradeço a SOBEST, agradeço a todos os que estão presentes e os que vão chegar ainda. Agradeço a você, Sandra, por estar comigo hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, não só para a enfermagem, mas para todas as profissões. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem. Tá bem? Muito obrigada, Ana Conceição está dizendo aqui, ó, duas maravilhosas. Muito obrigada pelo carinho. Então vamos começar, O tema de hoje, o nosso tema, será registro de enfermagem frente à Covid-19, as contribuições desses registros para assistência, ensino e pesquisa. Antes da gente começar a falar sobre essas contribuições, eu considerei importante a gente esclarecer 4 conceitos que eu considero que é muito importante para a gente conseguir entender essas contribuições e como é que essas contribuições podem fomentar conhecimento. Então, primeiro, eu tinha feito uns slides, mas aí aqui no Instagram não dá para a gente apresentar, mas eu tinha construído uma pirâmide em que a base da pirâmide, ela tem como base o registro, E o que é esse registro? O que o dicionário da língua portuguesa define registro? Então, o dicionário da língua portuguesa, ele define registro como ato ou efeito de registrar. E o que é registrar? Escrever ou lançar algo em um documento específico. Então, esse registro ele seria a base da pirâmide, a parte maior da pirâmide. O conceito acima de registro seria dado. O que é um dado? É um elemento de informação. Então, o dado ele ainda não é uma informação e não é mais só um registro. Ele já é algo a mais que um registro, mas ele ainda não é uma informação. Ele é um elemento da informação em forma apropriada para ser armazenado, para ser acessado e para ser transmitido por meios automáticos. Acima do dado está a informação, que a informação ela é maior que o registro, maior que o dado. Então, como o dado é parte da informação, a informação já é a junção, a união de vários dados que vai, no contexto, ser analisado no contexto, com um referencial teórico, e ele passa a ser uma informação completa, passa a elucidar alguma coisa que o dado cru não seria capaz de elucidar. E, por fim, no topo, no ápice da pirâmide, encontra-se o conhecimento. Aí a Sandra está conseguindo transmitir a pirâmide, então é essa mesma que eu tinha feito. No ápice da pirâmide encontra-se o conhecimento. Então, o conhecimento, o que é? O conhecimento ele é a junção desses 3 outros conceitos, Primeiro a gente registra algo, depois esse algo ele passa a ser um dado, que junta-se vários dados, que é analisado em um
esse contexto passa a dar valor àquele dado e ele passa a ser chamado de informação. E essa informação, ela vai construir o nosso conhecimento. Então, o que é o conhecimento? É o ato ou efeito de conhecer. E conhecer é ter grande saber ou competência em alguma coisa. Então, o que esse registro de enfermagem vai trazer para a gente no final? No ápice da nossa pirâmide de enfermagem, ele vai trazer para a gente um arcabouço de conhecimentos, né, próprio da enfermagem. Então, é isso que a gente busca. A gente busca construir os conhecimentos próprios da enfermagem. A enfermagem é uma ciência nova, não é? Que se utilizou desde a sua origem do arcabouço científico de outras profissões e ainda se utiliza, mas que para se consolidar como ciência precisa do seu arcabouço próprio, né? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como e quando e de que forma a gente pode contribuir para construir essa enfermagem ciência, construir esse arcabouço próprio e fortalecer a ciência das outras profissões e a ciência da enfermagem que já existe, né? Então, eu trouxe um exemplo para a gente conversar sobre uma enfermeira, né, que não tem como não falar dela quando a gente fala sobre registro e sobre anotação de enfermagem. Então, o nosso grande exemplo é a Florence Nightingale, né? Considerada a mãe da enfermagem moderna, a mãe da enfermagem ciência. Então, aí nessa projeção que Sandra está mostrando a vocês, é uma imagem de Florence, uma imagem bem típica de Florence na Guerra da Crimeia, na Rússia, atendendo os pacientes com a sua lamparina, né, em um hospital militar. Então, vejam só, se Florence conseguiu construir uma ciência, construir uma profissão e fortalecer essa profissão usando apenas uma lamparina, lápis e papel, não é? E a sua força de vontade e o seu conhecimento que ela já tinha. Imagine nós hoje, com toda a tecnologia, não é? Com todo o arcabouço que a gente tem, que hoje o mundo ficou praticamente um país só, né? A gente consegue se comunicar em tempo real com colegas e com outros profissionais e com pacientes e com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, imagine hoje o que a gente pode, né, conquistar e conseguir para a enfermagem quando se fala de registro. Então, a Florence, o que ela fez, né? A Florence, ela tem ela escreveu muita coisa durante a sua vida profissional. Durante a guerra, né, ela atendia, ela tinha um trabalho muito exaustivo, atendia os pacientes, né, mas ela o tempo todo, ela estava escrevendo e registrando toda a sua... Travou um pouquinho, Giva. Foi só comigo? Para vocês também? Ela tinha feito lá. Travou um pouquinho, Giva. Eu não sei se foi aqui comigo. E o Giva travou um pouco. Eu não sei se foi comigo só ou se foi... Eu não sei se... Me responda aí, pessoal, se foi só para mim. Então, foi só para mim. Né? Aqui está normal. Então, quando o Florence voltou da guerra, tá normal, Sandra, para o pessoal? Que eu não estou vendo. Agora eu estou ouvindo bem. Eu tinha travado um pouquinho, mas foi rápido. Pode dar continuidade. Certo. Então, quando o Florence voltou da guerra, né, ela trouxe todo o seu material e foi analisar com um estatístico chamado Differ, né, aquele material. Então, com os testes estatísticos e com a análise estatística, ele chegou à conclusão que as práticas que Florence tinha instituído naquele hospital tinham diminuído o índice de morte em 43%, né,
dos soldados que estavam feridos naquele hospital. E antes de Florence, a prevalência, o índice da morte naquele hospital ela era de 43%, ela passou a ser 2%. Então, ele então informou para ela que os dados sugeriam que aquilo tinha sido um acontecimento de acordo com as mudanças que ela tinha proporcionado. Então, Florence, a partir daí, ela começou a publicar seus dados, né? E a divulgar e a fortalecer as escolas que já existiam, que eram escolas de freira, mas que ainda não era tido como uma ciência. Florence também, ela é considerada uma estatística, né? Ela também estudou muito estatística. Durante a vida dela, jovem, antes dela entrar na enfermagem, ela estudava muito matemática e depois passou a estudar estatística. Quando voltou, ela gostou muito e ela se envolveu com esse estudo, né? E ela é a criadora do gráfico que é chamado de setorial, que a gente conhece hoje como gráfico de pizza. Então, até os estatísticos, os livros de estatística já assumem Florence como sendo a criadora desse gráfico. Ela também se utilizava da ciência da época para tomar suas decisões na assistência. Então, Florence já usava a saúde, não é? A assistência baseada em evidências. E foi ela que demonstrou os primeiros exemplos escritos da interação entre a pesquisa, a teoria e a prática. Então, Florence fundou, com seu feito, a ciência e enfermagem, né? Será que naquela época só existiu Florence, que era tão dedicada à enfermagem? Claro que não, né? Claro que ela não estava só, e claro que existiram outras mulheres tão fortes quanto ela, tão determinadas quanto ela, né? E tão influentes quanto ela. Mas qual é a diferença? Por que Florence ficou imortalizada? Por que Florence ela passou a ser a mãe da enfermagem? Porque Florence escrevia. Florence registrava tudo o que ela fazia. Florence avaliava tudo o que ela registrava. Então, foi muito visionária, né, Diva? Ela foi muito visionária, assim, foi muito esperta, na verdade, né? De ter feito tanto e ter mostrado para a gente hoje poder estar aqui contando essa história. Exatamente. Então, a diferença dela, o que fez ela de destaque foi, além de tudo que ela já tinha de conteúdo, foi ter registrado, foi ter publicado artigos, feito relatórios enviados para os órgãos competentes, elaborado cartas, né? Então, livros, certo? Então, ela escreveu, ela tinha argumento, ela tinha dados que ela transformou, ela tinha registros que ela transformou em dados, que esses dados foram transformados em informações depois que ela voltou da guerra e analisou tudo com base estatística, e essas informações foram transformadas em conhecimentos que foi a base da institucionalização da enfermagem como ciência, né? Então, pessoal, Florence, ela é o nosso maior exemplo. Esse ano, ela foi homenageada, né, com a coleção Mulheres Inspiradoras da boneca Barbie. E pela primeira vez na história, nós temos uma Barbie enfermeira. Né? Essa eu faço questão de ter, viu? Essa eu faço questão de ter. Então, em homenagem a todo o trabalho dela que ela construiu, ela foi homenageada pela Barbie é uma coleção especial só com mulheres que têm assim muita visibilidade na sociedade internacional, né? Então ela está nessa coleção. Então vamos comprar nossa Barbie para guardar para a posteridade. E ainda mandar desenhar assim um selozinho Sobeste do lado, né? E colocar o símbolo, botar junto do Léo.
Então, pessoal, vamos agora começar a falar um pouco da importância das contribuições desses registros em relação ao Covid, né, dessa pandemia, em relação à assistência. Então, o que esses registros de enfermagem eles podem trazer, podem contribuir com a assistência? Bom, já é sabido de todos que a enfermagem é a profissão que passa o maior tempo ao lado do paciente. Então, são 24 horas de enfermagem. Nenhuma outra profissão da saúde passa 24 horas ao lado do paciente como a enfermagem. Então, nós temos um poder de observação e um poder de conhecimento da realidade daqueles pacientes muito grande, né? Mas esse poder, ele só pode ser exercido, ele só consegue ser exercido se as nossas observações forem registradas. Se não forem registradas, não tem como dar continuidade à assistência, não tem como os profissionais da equipe multiprofissional saberem o que está acontecendo com aqueles pacientes. Então, o nosso poder, né, ele é exercido, a nossa competência enquanto ciência, ele é exercido à medida que a gente anota o que está feito. Tanto para dar continuidade à assistência, quanto para segurança do paciente, o registro de todos os profissionais, ele é considerado como um ponto crucial na segurança do paciente, porque a gente evita de todos os profissionais que chegam até o paciente e façam as mesmas perguntas, a gente evita repetição de exames, né, desnecessários. Então, se um profissional pedir um hemograma, o restante da equipe não precisa mais pedir, porque já foi feito e já está lá anotado o resultado. Então, isso tudo faz com que o paciente não seja submetido a procedimentos desnecessários, sejam eles procedimentos invasivos, não invasivos, ou até perguntas desnecessárias. Imagine você estar doente e todo profissional que entrar lá na enfermaria pedir para você contar como foi que aconteceu tudo. Então, isso aumenta muito o estresse do paciente, não é? E é risco para a saúde. Então, as anotações, elas trazem tudo isso. E nós temos, né, 2 resoluções do COFEN, que são as principais, que normatizam e que dá esse suporte para a gente enquanto registro de enfermagem. Então, nós temos a resolução 358, que é a que dispõe sobre o processo de enfermagem, sobre a sistematização da assistência de enfermagem, não é? Que diz como é que ela tem que ser instituída. E a resolução 429 de 2012, que fala sobre os registros das ações de enfermagem, né? Então, esses documentos, eles respaldam os enfermeiros e os técnicos de enfermagem quanto aos registros e às anotações, né? Então, como é que a gente vai se utilizar dessas anotações e desses registros para construir um arcabouço próprio? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, existe uma forma que eu não conheço outra, se alguém conhecer, pode comentar, não é? Que é para construir arcabouço próprio de uma profissão, que é o uso da taxonomia. Então, o uso da taxonomia, né, da enfermagem, ela possibilita a gente transportar esses registros, transportar essas informações para uma sistematização organizada, com raciocínio científico, com raciocínio clínico, e esse raciocínio, né, vai levar à construção de um arcabouço próprio. Então, quais são as taxonomias que nós temos? Né? Nós temos a taxonomia da NANDA, NOC-DIC e a CIP, certo? Essas são as mais utilizadas, né? São as nossas taxonomias. Então, quando a gente faz uma coleta de dados, faz uma anamnese, um exame físico, pega esses dados, transforma em informação através do nosso raciocínio clínico, a gente transforma esses dados
Em informação, quando você mede uma temperatura que dá 39, ali é só um dado. Quando você analisa os sinais e sintomas de uma síndrome febril, você transforma aquilo numa informação. Então, o paciente está com febre, então já passa a ser uma informação. Então, seu conhecimento clínico e crítico vai fazer você transformar dados, registros em dados e informações e em conhecimento. E a partir desse conhecimento da realidade e do contexto daquele paciente que está sob o seu cuidado, você vai traçar os diagnósticos de enfermagem, o plano de cuidados, né? E depois que foi implementado, você volta e faz a avaliação, faz a evolução de enfermagem, né? Então, esse uso dessa taxonomia, essa organização desses dados próprios da enfermagem, faz com que o conhecimento resultante, as informações e os conhecimentos resultantes desse sistema, ele construa um arcabouço que é próprio da enfermagem. Não é? Dá para fazer isso no meio da pandemia? Dá sim, certo? Dá para fazer no meio da pandemia. Tem um artigo que eu trouxe para vocês, que tem como título Protagonismo do enfermeiro na estruturação e gestão de uma unidade específica para o Covid-19. Esse artigo está publicado na revista Texto e Contexto, né? Foi feito por Bittencourt et al. E esses autores, o que eles fizeram? É um relato de experiência da construção, da organização de uma unidade para receber pacientes de Covid no estado de Santa Catarina. Então, dentro do artigo, do texto, eles relatam que na construção dos protocolos, na construção do fazer da enfermagem, das ações de enfermagem, eles se utilizaram desses documentos que eu já falei, também de um outro documento que são as diretrizes frente ao Covid, que foi emitido pelo COFEN em 20 de março de 2020, e eles organizaram dentro das ações de enfermagem o processo de enfermagem para o paciente vítima de Covid-19. Então, dá para fazer, certo? E a gente precisa fortalecer essa taxonomia, porque ela é quem vai escrever a nossa história. Então, o que a gente, em relação às contribuições da assistência? Então, fazer uso dessas informações, fazer uso desses registros, igual a Florence fez. É voltar e seguir o exemplo de Florence. É pegar esses dados, essas informações, esses registros, dados e informações, transformar em conhecimento de enfermagem. É publicar, certo? Porque Florence não só escreveu e guardou, ela publicou. Ela levou os relatórios para onde era possível. Então, se você trabalha numa unidade, você não quer ou não tem habilidade ou não quer procurar habilidade para publicar um artigo, faça um relatório, leve para a gestão do serviço, mostre a enfermagem. Porque a enfermagem está muito em evidência durante a pandemia, está todo mundo elogiando, todo mundo reconhecendo que a enfermagem está na frente, na linha de frente, a enfermagem está dando o máximo e está conseguindo, né, mostrar um excelente trabalho, mas se a gente não conseguir registrar esse nosso excelente trabalho, daqui a alguns anos, quando passar a pandemia, ninguém mais vai lembrar. Alguém perguntar o que foi mesmo que a enfermagem fez, eu não sei, só sei que ela fez alguma coisa. E aí a gente não vai ter dados, a gente não vai ter informação, não vai ter conhecimento para provar e para também deixar para que quem venham depois de nós, os outros enfermeiros que ainda vão entrar na universidade, que já estão na universidade, possa dar continuidade a essa construção desse arcabouço. Então, a gente precisa escrever o que a gente está fazendo, a gente precisa registrar tudo o que está fazendo.
Mesmo que o enfermeiro da assistência não queira ou não tenha habilidade, o registro que ele bota no prontuário, o registro que ele anota no prontuário, é tão importante porque aquilo é dado de pesquisa. Então, nós vamos voltar para esses prontuários nos próximos anos seguintes, daqui para frente, muitas vezes, porque vão existir muitas pesquisas com prontuários de pacientes com Covid. Por quê? Porque é uma doença nova, porque não está dando tempo da gente conseguir construir esse conhecimento nessa velocidade que está precisando ou que está acontecendo a doença. E a gente vai precisar voltar muitas vezes para ver o que ficou, se não ficou alguma coisa que não foi detectada durante a atividade do vírus, durante a pandemia. Então, essas informações que vão estar registradas lá nos prontuários, né, elas vão ser as nossas fontes de dados, elas vão ser os nossos dados que a gente vai transformar em informação quando for realizar pesquisas de TCC, de monografia, de mestrado, de doutorado. E nós vamos informar, nós vamos publicar essas informações, certo? A Graciele colocou aqui, Giva, é super importante isso. Uma pena que na prática muitos profissionais não fazem os registros da forma correta. E espero que muitos deles ouçam, né, essa sua brilhante apresentação, para que saibam a importância de registrar, para que no futuro a gente tenha dado e até no presente, né? Exatamente. Para tomar decisões clínicas, porque você não vai ficar do lado do paciente até ele ter alta. Então, à noite vem outro enfermeiro. Esse enfermeiro que assume o plantão noturno, ele precisa ter condições de dar continuidade na assistência, né? Do outro dia vai chegar um outro enfermeiro. Então, precisa desses dados. Eu sei que está tendo também muita discussão em relação ao dimensionamento de pessoal. Isso é um fato, né? É inegável, é um fato que a gente tem. Essa carência de enfermeiros é uma questão mundial, não é uma questão do Brasil ou do Nordeste. Essa quantidade de enfermeiros pequena para o número de pessoas, isso é um dado mundial. Então, a gente sabe que o dimensionamento, ele dificulta a gente ter uma prática como deveria ser. Dificulta a gente realizar a enfermagem como ela de fato é. Mas isso não impede, certo? Porque se eu trabalho numa enfermaria e eu não tenho condições de fazer a aplicação do processo de enfermagem em todos os leitos, eu posso definir estratégias de ir implantando e implementando essa sistematização aos poucos. Não precisa implantar tudo de uma vez, né? E também eu posso selecionar alguns pacientes para que eu vá implantando, para que a equipe vá se adaptando, para que a equipe multiprofissional vá conhecendo, para que a equipe multiprofissional vá trabalhando junto com isso e que eu tenha dados para transformar em informação e chegar para o gestor e dizer, olha aqui, gestor, está vendo como eu não tenho condição de fazer a enfermagem, que é a ciência enfermagem, com essa quantidade de profissional, eu preciso de profissional. Então, quando a gente tem essa informação para conversar, para argumentar com o gestor, é uma outra realidade. Agora, se a gente não faz, a gente não vai ter com que argumentar. A enfermagem não vai ser vista, né? Ela não vai ser vista e não vai ser reconhecida. Então, não adianta só a gente ficar pedindo respeito, pedindo salário, pedindo... Isso é importante, é muito importante. Mas a gente precisa também mostrar o que é a enfermagem. Mostrar como é que a gente consegue prestar uma assistência de qualidade, que a enfermagem tem também raciocínio crítico e clínico, que a gente faz diagnóstico de cuidados, não é? A gente não faz diagnóstico de doença, a gente faz diagnóstico de cuidados, que a gente tem também um plano de cuidado, e não deixar que muitas vezes outros profissionais é quem... O PIS travou um pouquinho de novo. O limite do outro Oi, Giva, tá... nosso limite, porque a gente não está fazendo. Travou?
Travou, mas foi rapidinho. Pode continuar. Ah, certo. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, porque nós temos a nossa ciência. Então, a gente precisa assumir a nossa ciência. Né? A gente precisa assumir a enfermagem de fato como ciência e não como sendo só uma mão de obra, não é como ela já foi antes de Florence. Né? Em relação ao ensino, né? O que esses registros vão trazer de importante em relação ao ensino? É importante a gente perceber duas coisas em relação ao ensino nessa pandemia, né? Perceber que os estudantes, os alunos, os técnicos e os professores, eles vão estar expostos, não é, ao vírus, vão estar expostos ao risco de ser contaminado. Porque nós somos um curso da área da saúde, nossas práticas são em unidades de saúde, são em contatos com o paciente, em contatos com profissionais de saúde. Então, o risco para nós é muito alto. E que também, dentro desse mundo, né, do nosso mundo de ensino, existe também pessoas que são do grupo de risco. Né? Então, a situação é bastante complicada na hora do ensino. Mas o que esses registros, o que essas informações que nós temos sobre a pandemia pode estar ajudando e facilitando? Bom, o que nós estamos fazendo hoje, a live, é um exemplo disso. O que a professora Sandra está fazendo com o curso que ela coordena junto às ligas, o Conectados pela Estomaterapia, Gente, travou de novo. Só me diz se é só comigo ou se vocês também estão vendo que travou. Como é que está sendo feito isso? Através de projetos de pesquisa, de cursos de formação, de treinamentos, de produção de tecnologias. Então, quantas tecnologias não já foram criadas durante essa pandemia por vários cursos que não só da saúde, até cursos de moda, de design entraram na produção de EPIs, né? Participando dos comitês de gestão, para levar o conhecimento acadêmico para orientar as decisões, orientando alunos de pós e de graduação de lato sensu, estrito sensu, e produzindo ciência também durante todo esse processo de pandemia. Então, a maioria dos artigos que eu utilizei para elaborar essa live, a maioria dos artigos que eu trouxe, foram publicados por profissionais que estão na academia, né? Ou junto, né? A academia junto com a assistência. Então, enquanto a gente não está em sala de aula, essas informações, esses dados estão sendo transformados em informações, estão sendo compilados, estão sendo analisados e estão sendo publicados, certo? Isso demonstra que o papel das universidades, né? Demonstra o papel da universidade no desenvolvimento dessas técnicas, dessas pesquisas, desses treinamentos, e também atendendo a necessidades da população, também no atendimento nos hospitais escola, né, no atendimento a essas populações, certo? Então, o ensino ele está muito envolvido nesse momento em se utilizar desses registros para produção de conhecimento, né? Nesse momento está sendo isso. E quando a gente voltar à sala de aula, quando a gente voltar, alguns cursos já estão tendo as aulas online, né? Então, quando a gente voltar, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma análise crítica. A gente precisa fazer uma reflexão do que qual é o perfil do egresso, qual o perfil, o que vai mudar no perfil do egresso, o que vai mudar na formação desses novos profissionais, né, depois de ter passado por uma pandemia. Então, a gente precisa construir essa competência nesses alunos de lidar com situações de pandemia, de lidar com situações críticas como a gente lidou e continua lidando, porque ainda não acabou,
né? E que isso geralmente não é vivido durante a academia, essas situações mais críticas. Então, a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, se apropriar de muitos conhecimentos, não só na esfera do Covid, do vírus, de sinais e sintomas, mas se apropriar de muitas informações e de muitos conhecimentos que essa pandemia trouxe para a gente nos relacionamentos, no trabalho home office, que para mim mesmo eu tive muita dificuldade para me adaptar, né? No que a gente pode, em tantas coisas boas que também aconteceram, o que a gente pode trazer para a nossa realidade e deixar nas nossas universidades experiências que a gente não tinha vivido, tanta tecnologia que a gente aprendeu a usar durante essa pandemia e que a gente não estava se utilizando delas, e são boas, e são gratuitas, e facilita demais o conhecimento, facilita demais o processo de ensino-aprendizado, né? A experiência que nós tivemos, né, Sandra, do Congresso Paulista de Estomoterapia Online, um congresso que jamais poderia ter sido como foi, aquela quantidade de profissionais internacionais que nós tivemos acesso, se tivesse sido presencial, não é? Então, e as vantagens também que tem, né, Giva, de você poder assistir várias vezes. Eu acho que a tecnologia também trouxe isso. Você consegue aprender de novo. Essa sua live mesmo, com certeza eu vou assistir de novo essa aula e atentando para essas produções que você colocou aqui, que eu estou tentando transmitir. Desculpa, eu estou frustrando. São muito boas mesmo. Esses artigos são muito bons. Então, trazer, né, o que a gente conseguiu adquirir de bom, deixar, né? O que não estava servindo daquele modelo que a gente tinha, transformar, mudar, não é? A gente vai ter que ter muita maturidade para desapegar de muita coisa que a gente vinha segurando, né? E desapegar dessa história de reclamar das taxonomias, de dizer que é difícil, de dizer que não consegue. Não é, ou se for, a gente vai ter que dar um jeito, porque nós somos enfermeiros e a gente consegue. E trazer para a nossa realidade isso, porque se a gente quer reconhecimento, se a gente quer fortalecer a enfermagem, se a gente quer uma ciência forte, construir um arcabouço próprio, a gente tem que usar a ciência. Não tem outra forma. Vai ter que usar a ciência para fazer mais ciência. Né? É a semente, pegar a ciência para fazer mais ciência. Ela não vai nascer só de reclamação, ela vai nascer da ciência que ela já existe. Né? Então, eu estou assim, bem ansiosa, pensando no quanto de produção que a gente vai ter, no quanto de coisa boa que vai aparecer. Essa é a minha esperança, eu sou bastante otimista, desses registros que essas colegas estão fazendo, dessas anotações, desse trabalho tão lindo que a enfermagem está desenvolvendo na pandemia, e quanta coisa boa que a gente vai poder produzir, vai poder publicar da enfermagem, não é, mundial, não é só da enfermagem brasileira, da enfermagem mundial. E eu espero que essa pandemia, que ela traga, né, que esses registros todos, elas tragam um novo salto, né? Um novo salto na história da enfermagem. Então, eu acho que a história da enfermagem vai ser de Florence até 2020, e de 2020 para frente vai ser um divisor de águas. Eu tenho essa esperança que vai aparecer muita coisa boa registrada, certo? Então, acho que a gente está aprendendo. Até porque a gente está aprendendo muito com essa pandemia, né? E o acesso à informação foi galopante. A gente teve acesso, assim, aqui no Brasil, por exemplo, acesso ao Brasil todo, com conhecimento de ponta, a gente assistindo de casa, gratuitamente, assim, como o povo tem sido solidário para que a gente aprenda mais. Eu fico, assim, encantada com o povo brasileiro. E agora cabe a nós seguir suas orientações e registrar, escrever, para que a gente realmente faça a história, né? E também tem respaldo legal, que é extremamente importante.
além da história, né, além da ciência, o respaldo legal, que é extremamente importante e que às vezes a gente fica a mercê porque não registrou adequadamente. É verdade, Sandra. Esse ponto é muito importante, muito. Eu, particularmente, estou muito satisfeita, muito emocionada com a resiliência e com a proatividade que eu estou vendo de muitos estudantes de enfermagem, muitos mesmo, muitas ligas, muitos grupos de pesquisa, muitos grupos de extensão, com as atividades, a quantidade e a qualidade das atividades que esses estudantes estão promovendo para nós, né? Para nós, assim, porque são trabalhos de cursos, cursos, encontros, né? Riquíssimos, né? Muito organizados, né? Trazendo profissionais de alto nível para os cursos e trazendo para a enfermagem, tá aí, tá livre. Então, eu estou bem satisfeita. Eu acho que talvez a gente até, enquanto professor, Sandra, não sei se você concorda comigo, às vezes a gente até subestima um pouco o estudante da graduação. E quando chega num momento desses, eles se mostram assim para a gente e você diz, poxa, são muito maduros, né? Estão enfrentando essa pandemia com muita maturidade e com muita resiliência. Então, eu tenho visto isso, tenho observado isso e, com toda certeza, eu acredito que isso é uma coisa que vai ficar. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aproveitar, essa proatividade, essa resiliência desses estudantes, quando eles voltarem para a academia. Eu acho, Giva, que inclusive, assim, os acadêmicos, né, eles têm que estar muito mais presentes do que estão nas nossas vidas, né? Esse passo da academia para ser profissional é muito curto. E eu acho que a gente tem que estar investindo muito mais. Eu tenho tido muita sorte com os meus alunos, a gente tem uma sintonia muito boa, mas eu acredito que a maioria dos problemas, inclusive a ausência de registro, se a gente conseguir integrar mais a academia ao serviço de saúde pública, não só na forma de estágio, mas na forma de contribuição. Eu sempre digo que a gente tem que ir para o estágio para aprender e principalmente para contribuir. A gente vai conseguir resultados muito melhores, porque não cabe a gente ter tanta universidade, ter tanto curso, e às vezes a gente ter assistência que não condiz com aquela quantidade de pessoas que está lá, né? Então, acho que a gente tem que estar sabendo redistribuir, dimensionar melhor essa assistência para que a gente, enquanto universidade, contribua mais com os serviços. E a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? Que não existe a separação de academia, assistência, né? E ensino. Ensino, pesquisa e assistência. Não existe, são partes de um todo. Né? A pandemia veio para mostrar isso para a gente. Olha, a assistência não é mais importante que a pesquisa não é mais importante que a assistência, e nem um e nem outro. Então, a pandemia veio para dizer, olha, todo mundo tem que trabalhar agora. A pesquisa tem que trabalhar, os pesquisadores e cientistas têm que trabalhar, a assistência tem que trabalhar e o ensino tem que trabalhar, tem que estar treinando esse pessoal. Então, assim, botou todo mundo para trabalhar a pandemia, né? E botou todo mundo para trabalhar junto. E dizer, olha, o seu conhecimento, ele só é diferente do meu, mas ele não é mais importante, nem o meu é mais que o seu. Então, isso também, Sandra, acredito que seja uma coisa que vai sair fortalecido dessa pandemia. Essa relação vai sair fortalecida, né? E eu também sou bem satisfeita com os meus orientandos, né? Durante a pandemia, muitos orientandos meus têm conseguido produzir, têm conseguido apresentar trabalhos em eventos, e eu acho isso uma coisa muito, muito, muito importante, muito resiliente, né? Então, pessoal, tem um estudo de uma revisão bibliométrica que foi feita, que eu localizei esse artigo, eu também deixei aí, Sandra, que é esse Produção Científica em Periódicos Online sobre o novo coronavírus.
Pesquisa bibliométrica. A pesquisa bibliométrica, pessoal, é uma metodologia que eu tenho lido sobre ela, eu tenho estudado, estou gostando muito, estou apaixonada. Ela traz para a gente assim um raio-x do que está acontecendo sobre um determinado assunto no mundo científico, né? Então, essa pesquisa bibliométrica foi feita por um grupo, agora não estou vendo o estado que eles são, mas foi feito por uns autores, né, também ligados à academia, e eles fizeram análise da produção da Web of Science, do Cielo, foram as mais importantes, né? Base de dados, e eles pegaram as mais importantes e fizeram análise do que tinha sido produzido de janeiro a março de 2020 sobre o Covid, né? Então, é lógico que 50% dos artigos publicados tinham sido na China, e depois da China, 8% nos Estados Unidos, e o restante ficou distribuído com o resto do mundo. No Brasil, nesse período, só teve um artigo, certo? E hoje, né? Deixa eu ver, aqui tem mais algo. Sim, outra informação que essa pesquisa bibliométrica traz é que os autores principais, a maioria dos autores principais dos artigos são médicos. Em segundo lugar, os profissionais de ciências da computação. Não sei por que esses profissionais estão produzindo sobre Covid, mas em segundo lugar, e em terceiro lugar, das ciências biológicas. Por conta da inteligência artificial. Assim, a gente tem um parceiro aqui, que é o professor Dario, que ele tem usado muito inteligência artificial, e é assim, uma grande parceria para a produção de aplicativos, sistema. Então, nós trabalharmos com o pessoal da computação é um grande ganho, viu, Giva? Pronto. E com a engenharia também. Deve ser por isso mesmo, Sandra. Aí, o que me chamou a atenção é que nenhum enfermeiro foi autor principal de nenhum artigo. Então, me chamou muita atenção, porque a enfermagem está em evidência na pandemia, a enfermagem está trabalhando muito, e os enfermeiros que não estão na assistência, cadê? Não estavam produzindo nesse período, então não tinha enfermeiro como autor principal. Ele não traz nas coautorias as profissões, ele só traz na autoria principal. Né? Então, aqui tem uns estados que eles são. Tem assim, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Federal da Paraíba, Hospital de Câncer de Barreto, Universidade Federal de Alfenas de novo. Então aí tem Minas, São Paulo, Paraíba. Então foi um estudo com pessoas de vários estados. Então o que trouxe também? Que a maioria dos... Olha, doutor Roberto Abrão, essa live com qualidade de conferência tá voando. A gente só tem 8 minutos e travou de novo a aula da Giva. Oi, Giva. Gente, só diz para mim se travou. Só aqui. Giva, travou de novo sua fala. E assim, doutor Abraão colocou aqui que essa live tá com qualidade de conferência. Elogiando muito. E assim, eu tô dizendo que tá voando, porque nós só temos 8 minutos. Eita, mas tá perto, viu? Aí, veja só, nessa questão da pesquisa, né? Esse estudo, eu sugiro para os autores que ele seja replicado. Seria muito interessante. Se esses autores não replicarem esse estudo, qualquer pessoa pode replicar, né? Esse estudo ser replicado, porque eles pegaram o início da pandemia aqui para o lado da América Latina, né? Que eles pegaram de janeiro a março. E aí, se eles estudassem janeiro a março de 2021, como é que esses artigos se comportaram durante um ano? Como é que essa produção se comportou durante um ano? Né? Então, seria muito importante replicar esse estudo e trazer essa nova realidade para a gente, porque com certeza mudou. Porque hoje, né, eu fiz uma visita na Escopo com a minha colega Marta, que é quem é a minha orientadora de bibliometria, que ela que estuda com muito afinco.
E nós vimos que na Scopus, nós usamos os descritores coronavírus, infecção por coronavírus, pandemia e enfermagem. Colocamos o nome enfermagem nos descritores. E aí apareceu no Google Escolar, no Google Acadêmico, 47 artigos, e na Scopus, 572. Travou de novo, né? Que pena. Acho que a internet está oscilando um pouco. do que esses artigos se tratavam, né? Mas tem o nome enfermagem neles. Então, se aceitou o descritor enfermagem, alguma coisa sobre enfermagem eles estão falando. Enfermagem, pandemia e coronavírus. Né? Então, nós já temos muita produção. Né? Então, por isso que eu digo que seria importante essa revisão bibliométrica, voltar lá e rever do que esses novos artigos estão falando, quem são esses autores novos, não é? O que eles estão estudando, que a revisão bibliométrica ela traz isso, né? Quais são os países, quais são as revistas que estão publicando, certo? Oi. Gente, travou novamente. Eu trago? Eu acho que é. Deixa eu botar aqui para carregar, que pode ser a bateria fraca. Bem, Diva, eu vou mudar aqui, já está aqui na gratidão, eu vou mudar para a gente encerrar. Nós só temos agora 4 minutos e a gente vai responder aqui algumas perguntas das pessoas. Diva, parabéns. Como já previ, aprendi muito com você. Aula, como disse o doutor Abraão, parecia uma conferência essa live, maravilhosa. Acho que deixou todos nós muito estimulados para repensar, né, a nossa prática, para trabalhar mais integrado e para registrar tudo que a gente faz, mas não só registrar no dia a dia do trabalho, registrar em relação à publicação, porque às vezes a gente faz muito e não escreve. A gente não consegue organizar o tempo. Eu sou aqui um exemplo que preciso melhorar o tempo para registrar mais e contar a nossa história para que um dia as pessoas que daqui a 100 anos, né, 150 anos, saibam que a gente passou por aqui, o que foi a estomaterapia e a enfermagem nesse período. Isso mesmo, Gi, muito rica de conhecimento. E só uma dica, viu? A boneca da Florence está quase R$800, 700 e poucos reais. Muito caro. Ai, eu acho que a gente precisa fazer a boneca Micael Sobeste, a boneca da grandes pessoas como a Yagiva. A gente tem que pensar, quem sabe, no próximo ano. Está lançando as bonecas por aqui mesmo, né? As bonecas da estomaterapia brasileira. Vou colocar aqui, eu não consegui ver o nome, mas parabéns, representando muitíssimo bem a Seção Pernambuco. Estamos muito orgulhosas, representando muito bem. Acho que a Seção Pernambuco vem com tudo aí, viu? E ainda tem cantora na Seção Pernambuco, gente. Nossa chapa que a gente escreveu, estamos esperando o resultado da inscrição, temos cantoras na nossa chapa, né? Então nós estamos nos 3 minutos finais, é melhor terminar um pouquinho antes para não correr o risco de perder a gravação da live. Gente, a live vai ficar gravada, a Charlene está dizendo diva, verdade, boneca Z3 aí, ó, fica diva. Piauí sente sua falta, mas assim, é muito bom que você esteja aí em Pernambuco. Estamos aqui com a representação de vários estados, nosso amigo Ivan Antunes de São Paulo, de Campinas, São Paulo, sempre presente. Muito obrigada, Ivan. E eu vou passar para vocês de dizer assim, foi uma gratidão muito grande estar aqui nessa live com você. Aprendemos muito hoje, inclusive, a usar a live pelo Instagram. Eu tô craque no Facebook, né, no YouTube. E passar para você se despedir dessas pessoas que te ouviram hoje. Certamente, muitos ouvirão, porque a live vai ficar gravada.
Certo. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer a Sobeste, agradecer a Seção Pernambuco, né? Que foi a Seção Pernambuco que organizou essa live de hoje. E dizer que é isso, a gente precisa focar na nossa profissão, a gente precisa focar na enfermagem ciência e não em qualquer enfermagem. A gente não quer qualquer enfermagem, a gente quer uma enfermagem ciência, né? E a gente precisa construir, porque para a história, o que não está escrito não existiu, né? Não dá para dizer que existiu se não está escrito. Então, a gente vai escrever de várias formas e cada um contribuindo do local que você tiver. Então, todos não precisam ser pesquisadores, todos não precisam ser cientistas, mas se você está na assistência, seu papel é extremamente importante, você está produzindo dado. Eu vou ter que desligar, senão a gente vai cancelar aqui, ó. Disseram aqui que você também está representando a Universidade Federal. Se a gente não encerra agora, a gente perde a gravação. Então, muita gratidão, prazer enorme, um forte abraço a todos. E até sábado com vocês de novo. Tchau.